Olá, sejam bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai encarar um desafio que, olha, muito leitor da Bíblia simplesmente pula. O primeiro capítulo do livro de 1 Crônicas. E sendo bem sincero, dá para entender por quê. É uma lista. Uma lista, sim, gigante de nomes, que começa lá em Adão e vem descendo geração por geração. Nossas fontes aqui são o texto bíblico, claro, e as notas de algumas bíblias de estudo que ajudam a gente a decifrar o que está por trás dessa aparente monotonia. A nossa missão é responder a uma pergunta que parece simples. Por que começar uma saga épica sobre reis e reinos com o que parece, sei lá, uma lista telefônica do mundo antigo? O que essa avalanche de nomes quer dizer de verdade? Essa pergunta é a chave de tudo. Porque olhando rápido, a gente pensa, tá, e daí? Mas essa lista de nomes não é um mero aquecimento, sabe? Ela é o alicerce, a base de toda a estrutura que o autor, o cronista, vai construir. É uma declaração de identidade muito poderosa, um manifesto sobre propósito e, acima de tudo, sobre continuidade. Para uma nação que estava literalmente tentando se reencontrar depois de um trauma gigantesco, essa lista era como dizer: lembrem-se de onde viemos. A nossa história não começou ontem. Certo. Então, se a ideia é dar esperança e identidade, a forma como isso é feito é um pouco estranha, né? Parece uma maratona de nomes. O texto começa: Adão, Sete, Enos, um atrás do outro. É um ritmo quase frenético. Por que não começar com uma história mais, sei lá, inspiradora? Em vez de uma lista que corre o risco de fazer o leitor desistir na primeira página. É uma ótima observação. E a escolha desse formato de genealogia é, extremamente intencional. A gente precisa se colocar no lugar do público original. Eram os israelitas que tinham voltado do exílio na Babilônia. Pensa no estado psicológico desse povo. Eles perderam a terra, a capital foi destruída, o templo, que era o centro de tudo, da vida, da fé, virou ruínas. Eles não tinham mais um rei. Exato. A pergunta que pairava no ar era: será que Deus se esqueceu da gente? A promessa acabou? Então, essa genealogia funciona como uma resposta direta e muito forte. Ao começar com Adão, o cronista está fazendo uma afirmação teológica, monumental. Ele está dizendo que a história de Israel não é um acidente local no Oriente Médio. Ela está conectada ao plano de Deus para a humanidade inteira, desde o primeiro homem. Cada nome ali é um elo de uma corrente que não foi quebrada, nem mesmo pelo exílio. Era uma forma de dizer: vejam, vocês pertencem a isso aqui. A história de vocês é a história principal que Deus vem contando desde o início. Era um mapa de identidade para um povo perdido. Um mapa de identidade. Gostei disso. Então, não é só listar ancestrais, é traçar uma rota de pertencimento que atravessa milênios. E seguindo esse mapa, o texto passa por Noé e chega nos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E é aqui que eu sinto que a agenda do autor começa a ficar mais clara. Ele não trata os 3 da mesma forma. A lista de Jafé é super curta, a de Cã ganha um pouco mais de detalhe, mas quando chega em Sem, o nível de detalhe muda. Completamente. O que está acontecendo aqui? Exatamente. O que é fascinante é essa seletividade. Isso não é um lapso, é uma técnica narrativa. O cronista está usando a genealogia como se fosse uma câmera. Primeiro ele mostra um plano aberto, sabe, toda a humanidade descendendo de Noé. Ele reconhece a origem comum, mas aos poucos ele começa a dar zoom. Ele está guiando o olhar do leitor. E para onde ele está apontando? Bom, as linhagens de Jafé e Cã se espalham, formam as nações vizinhas, o cenário do mundo. Mas a câmera foca com muito mais tempo e detalhe na linhagem de Sem. Por quê? O que a linhagem de Sem tem de tão especial? Porque é dessa linhagem que vai vir a figura central da promessa. Abraão! O cronista está afunilando a história. Ele está dizendo, tipo, ok, esse é o mundo, essas são todas as nações, mas a história que eu preciso contar, a história que importa para vocês, meu público, segue por este caminho aqui. É um processo de exclusão deliberada para focar a atenção na linhagem da aliança. Peraí, voltando um pouquinho para a lista de 100, tem um nome aqui que me saltou aos olhos: Peleg.
As notas de estudo que a gente tem aqui dizem que o nome significa divisão. Isso. Isso soa específico demais. Será que a gente está lendo demais num simples nome? Ou isso é uma piscadela do autor? Dificilmente a coincidência. É uma piscada, com certeza. Pensa na cronologia bíblica. O tempo de vida de Peleg coincide com a época da história da Torre de Babel. Ah, claro. Aquele evento em que, segundo Gênesis, a humanidade se une por orgulho, tenta construir a torre e Deus intervém dividindo as línguas, espalhando os povos. Então, no meio de uma lista que parece seca, o cronista insere um nome divisão que para qualquer ouvinte da época ia evocar imediatamente toda essa história sobre a desunião humana. É um resumo codificado. Exatamente. Incrível. Um nome carrega o peso de uma história inteira. Isso acontece também com Nimrod, na linhagem de Cã, que é descrito como o primeiro a ser poderoso na Terra. É outra dessas pistas. Sim, é a mesma técnica. A menção a Nimrod, que é associada aos primeiros grandes impérios, como a Babilônia, serve como um lembrete do surgimento do poder político e militar no mundo, um poder que, na história de Israel, muitas vezes foi uma fonte de opressão. O cronista está, de forma sutil, plantando as sementes dos temas que vão dominar o resto do livro. Certo. Depois dessas pistas, o ritmo acelera de novo. É como se o autor estivesse apertando o fast forward, sabe? Passa por 10 gerações na linhagem de 100 em pouquíssimos versículos. E, de repente, ele aperta o play em Abrão, que vira Abraão. O ritmo muda, a atenção se concentra. Por que ele é esse ponto de virada tão crucial? Porque Abraão é o pivô. Se Adão é o começo da humanidade, Abraão é o começo do povo da promessa. É o momento em que a história deixa de ser universal e se torna particular, específica. É com ele que Deus estabelece uma aliança, uma promessa de terra, descendência, bênção. Para o público do cronista, Abraão não é só um ancestral distante. Ele é a razão da existência deles como povo. Por isso a pressa em chegar até ele. Tudo que veio antes era o prólogo, sabe? A história de Israel, de fato, começa com a chamada de Abraão. E o que eu acho interessante é que, mesmo depois de chegar nesse foco, o texto faz questão de listar os outros filhos de Abraão. Primeiro Ismael, e depois os 6 filhos que ele teve com Quetura. Se o objetivo é afunilar a história, por que se dá o trabalho de nomear todos esses outros filhos que, narrativamente, são desvios? Essa é uma pergunta excelente e mostra a sofisticação do autor. Ele não está apagando a história. Ele está reconhecendo a realidade geopolítica do seu tempo. Os descendentes de Ismael e dos filhos de Quetura eram os povos árabes e outras tribos que viviam ao redor de Israel. Eram os vizinhos. Exato. Eram vizinhos, às vezes parceiros, às vezes inimigos. Ao listá-los, o cronista diz: nós sabemos quem são nossos parentes, reconhecemos nossa origem comum, mas logo em seguida ele faz um movimento muito claro. Ele lista todos eles e imediatamente volta o foco para Isaac, o filho da promessa. É uma forma de dizer: eles existem, são parte da família, mas a promessa, a aliança sagrada, seguiu por este filho. É um ato de definição teológica. Entendi. O foco vai se fechando cada vez mais. Humanidade, Sem, Abraão, Isaac. A lógica diria que o próximo passo seria detalhar os filhos de Jacó, que vira Israel. Mas não é o que acontece. E aqui o texto faz algo que na primeira leitura eu achei muito estranho. Ele dedica quase 1/3 do capítulo aos descendentes do outro filho de Isaac, Esaú, também chamado de Edom. É uma lista enorme. Filhos, netos, chefes de clãs e o mais impressionante, uma lista de reis que reinaram em Edom antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Quando eu li isso, pensei, o autor errou de irmão. Por que esse desvio tão longo para falar do irmão que não foi o escolhido? Esse desvio é talvez o golpe de gênio narrativo de todo o capítulo. O que parece uma interrupção é, na verdade, o ponto principal. Ao apresentar essa lista detalhada do sucesso político de Edom, o cronista está preparando um contraste teológico, nossa, poderosíssimo.
Pensa nisso do ponto de vista do leitor que voltou do exílio. Eles estão tentando reconstruir uma nação, se sentem frágeis, sem liderança, e o texto mostra que seus primos, os edomitas, descendentes do irmão mais velho, Esaú, tiveram um reino organizado e estável, com uma sucessão de reis muito antes deles. Então é quase uma provocação. O autor está mostrando para sua audiência que se sentia pequena, que o sucesso mundano do vizinho deles não era o tipo de sucesso que importava. Exatamente. É mais do que uma provocação. É uma redefinição do que significa ser uma nação bem-sucedida. O sucesso de Edom é apresentado como um sucesso segundo os padrões do mundo, sabe? Esaú era o primogênito, o mais forte, e seus descendentes rapidamente se organizaram, estabeleceram um território e uma monarquia. Foi um desenvolvimento político natural, previsível. A lista de reis é a prova disso. É a prova desse sucesso humano. E então, o texto simplesmente para. Ele apresenta todo esse poderio e deixa de lado. A implicação é clara. A história de Israel será diferente. A força de Israel não virá de sua organização precoce ou de seguir um modelo padrão. A sua existência como reino, que virá bem mais tarde e de forma mais conturbada, será um ato da intervenção de Deus, fruto da promessa feita a Jacó, o irmão mais novo, o improvável. Nossa! A longa lista de reis de Edom não é sobre Edom, é sobre Israel. Serve para destacar que a origem da nação de Israel é divina, não meramente humana. Isso é fascinante. Então, o autor está usando a história de outra nação para fazer um comentário teológico sobre seu próprio povo. Isso era comum na literatura da época. Era uma técnica muito sofisticada. Listas de reis eram comuns no Antigo Oriente Médio, geralmente para glorificar uma dinastia, mostrar seu poder. O cronista pega esse formato conhecido, mas ele subverte o formato. Ele usa a lista de reis de outra nação não para glorificá-la, mas para servir de pano de fundo para a história singular de Israel. Ele está essencialmente dizendo, vejam o que o mundo considera poder. Agora vou lhes contar uma história sobre um poder de outro tipo. Uau! Isso muda completamente a leitura do capítulo. Então, no fim das contas, o capítulo inteiro é essa grande introdução. Quase como o primeiro ato de uma peça. Ele desenhola um mapa do mundo, posiciona todos os povos vizinhos e parentes, os ismaelitas, os edomitas, e então ele para. O capítulo termina antes mesmo de começar a listar os 12 filhos de Jacó, que serão os protagonistas. É exatamente isso. A analogia da peça de teatro é perfeita. O capítulo 1 é a abertura. O diretor de cena, que é o cronista, traz ao palco todos os personagens secundários e coadjuvantes. Mostra de onde eles vêm, estabelece as relações, ele povoa o mundo em que a história principal vai acontecer. E, ao final do capítulo, depois de apresentar a impressionante monarquia de Edom, ele efetivamente limpa o palco. Todas as outras linhagens foram apresentadas, contextualizadas. Agora, as luzes podem focar exclusivamente no protagonista da história que ele quer contar, a nação de Israel. Então, o que tudo isso significa? Significa que aquilo que parece ser a parte mais chata de um livro, a seção que a gente é tentado a pular, é, na verdade, uma das partes mais densas e importantes. Não é um aquecimento, é a fundação. É uma declaração de fé sobre identidade, sobre pertencimento e sobre o lugar único de uma nação no plano de Deus. Não é só um quem é quem, é um porquê nós somos quem somos, apesar de tudo. Perfeitamente colocado. É a fundação sobre a qual toda a casa será construída. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. O cronista, no momento de crise, selecionou cuidadosamente nomes e histórias para construir uma genealogia que desse ao seu povo um senso de identidade e de futuro. Ele contou uma história de origem específica para um propósito específico. Isso nos faz pensar: quais genealogias a gente constrói hoje? Nas nossas famílias, nas nossas empresas, até nas nossas nações, quais são as histórias de origem que a gente escolhe contar para definir quem somos? Quais nomes, eventos e valores a gente destaca nessa longa lista do passado para dizer é isso que nos define, é isso que nos impulsiona? Porque assim como para aquele público antigo,
A forma como a gente conta a história de onde viemos molda de maneira profunda e poderosa quem a gente acredita que é e para onde estamos indo.